Olá, você está no Universo da História. Lembre-se, hein? Compartilhe com seus amigos, mostre para seus amigos os nossos vídeos, dê like, inscreva-se se você ainda não é inscrito, por favor, venha com a gente. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que na semana passada se tornou muito importante e, digamos assim, vai seguir ainda por muito tempo, que foi justamente a morte do jornalista Ricardo Boechat, né? E isso nos fez refletir, e a todo mundo fez refletir, sobre a importância da função do jornalismo, isto é, qual é realmente a questão do jornalismo hoje na sociedade mundial, ou mais especificamente na sociedade brasileira. Para nós, historiadores, isso é muito importante, e para nós todos pensarmos e conversarmos a respeito. E aqui eu estou com a professora Jocky, né? Estou com ela e ela é professora daqui da Tuiuti, professora de jornalismo e da propaganda, né? Isso. Professora, obrigado por ter vindo, tá? E primeira pergunta que eu gostaria de fazer, assim, dentro desse momento triste, né? Porque foi muito triste. Eu era um que ouvia todos os dias o Boechat, né? Todos os dias ali pela manhã, quando estava indo para a sala de aula, eu ouvia e muitas vezes, devo admitir, confessar aqui, confesso, muitas vezes ele chegou a me dar um toque de como eu deveria começar minha aula. Com que tema, com que ideia. Porque história é ligada com a atualidade, né? Sim. Muitas pessoas pensam que história é só passado, mas não, é atualidade também. E muitas vezes ele falava lá, ele puxava um tópico que me dava a ideia de como eu ia começar a aula ou como eu ia desenvolver minha aula. E aí eu queria perguntar para você, qual é a função, digamos assim, enquanto eu estou entrando num curso de jornalismo, qual é a função de um jornalista? Para responder a tua pergunta, a gente pode contextualizar o jornalismo dentro do que a gente chama de história. Por favor, né? por favor. O jornalismo nada mais é do que a história sendo feita no presente, no seu estado presente. E é Pô, gostei dessa, hein? A história é feita no presente, gostei dessa. A própria gostei. História sendo construída, né? É o que a gente chama de jornalismo, porque o jornalismo trabalha com a atualidade, com o imediatismo, com o instantâneo, né? Isso a gente vai ver nas tecnologias, as novas tecnologias, o que elas trazem em suas características, né? E quando você fala para mim em relação à formação dos alunos, né? E que entram no curso de jornalismo, ele já tem que vir entendendo isso, que ele vai trabalhar com o hoje, mas não esquecendo do passado, o reflexo disso no agora e sempre pensando no futuro, que é a história que nós vamos construir. Nesse contexto, a importância do Boechat, quando você fala assim, puxa, eu pensei nas minhas aulas, e, né, ele me deu muitas dicas de como eu começar minhas aulas. Nesse contexto, nosso querido e inesquecível, sempre será inesquecível, Boechat, ele contribuía muito por quê? Porque ele trabalhava de uma maneira com o jornalismo que poucos conseguem trabalhar, que é ter conteúdo e bagagem para falar sobre o que está acontecendo, né? Para questionar o agora. E hoje você percebe muito dentro da formação do jornalista, e é algo que a gente na academia vem brigando muito, é não ensinar o aluno a ser um técnico. Saber só ferramentas, nós no jornalismo chamamos, por exemplo, do lead, né, que seria a construção dos principais focos do que é importante na notícia, mas entender o porquê aquilo é importante e mais relevante do que outra informação. E aí, dentro, aproveitando, né? Isso que você está falando, uma coisa que o Boechat tinha como marca era a emoção. Né? Ele se permitia se emocionar, ele permitia ficar bravo, né, alegre, ele ria, ele brincava, a emoção. Nós, historiadores, eu acho que passamos um pouquinho pelo que o jornalismo também passa. Nós, historiadores, é uma coisa que eu brigo muito na academia, quer dizer, nós, às vezes, na preocupação com uma pesquisa imparcial, com aquela coisa mais, né, metodológica e tal, a gente perde muito da emoção, né? E os textos, muitas vezes, se tornam textos áridos. Às vezes tem textos excelentes, livros excelentes de história, mas como se tornam tão técnicos, se tornam demasiadamente áridos. E às vezes a gente esquece que as pessoas gostam da emoção, elas gostam de sentir a emoção. Nós, quando estamos dentro de uma sala de aula, estamos falando sobre determinado assunto e nos emocionamos, seja assim,
a dor de algum momento, ou até a alegria daquilo que a gente está contando, eu sinto, e meus colegas também sentem, o aluno vibrar, ele vibra. Você sente os olhos dele brilharem, porque ele sentiu a emoção junto com você, quando você se emocionou, quando a voz embargou, né? Sim. E o Boechat tinha muito disso. Então, aí, a minha pergunta é o seguinte, será que eu não posso conciliar, assim como também para o jornalismo é a pergunta, a pesquisa imparcial, o trabalho metodológico com a emoção, será que esses dois têm que estar tão afastados assim? Ou o Boechat nos mostrou que não precisa? Essa é uma opinião muito minha, né, professor Oswaldo, porque a escola ela ensina que o jornalismo ele tem que trabalhar com fatos, mas é inerente ao ser humano a emoção. Nós somos humanos e a partir do momento que nós não tivermos mais a capacidade humana de sentir a dor do outro, acabou, né? Existiu uma situação, né, nessa perda que tivemos com o Boechat, que foi de uma jornalista, a Sandra Annenberg, que ela se emocionou muito mesmo e ela deixou transparecer. Aquilo foi cativante em termos de humanidade e de um jornalismo humanitário, porque nós, como seres humanos, nós temos nossos desejos, né, nossos sentimentos, e no nosso dia a dia, no cotidiano do jornalismo, a gente encontra coisas boas, fatos bons e fatos ruins, fatos tristes. A exemplo da recente tragédia anunciada de Brumadinho, que dificilmente algum repórter conseguiu apenas relatar fatos lá e não passou emoção. Muito difícil não passar emoção. Então, hoje, eu percebo que, desde o século XIX, quando o rádio entrou, as novas, né, as tecnologias da informação e do conhecimento chegaram, fica difícil você trabalhar nessas tecnologias sem passar emoção. O rádio, por exemplo, é um veículo que passa muita emoção. E por conta, por exemplo, do rádio... Porque é só voz, né? É voz. A voz... Você precisa, a voz embargada passa emoção, frio né? demais, né? E o Boechat foi essa voz que passou emoção, que passou raiva, né? Indignação. Então, até por conta do veículo que ele trabalhou, né, no veículo que ele conseguiu impactar mais pessoas foi o rádio. O fato do rádio estar no carro, quando você está indo para o trabalho e ouvir uma notícia ruim, uma notícia triste, com um jornalista que coloca a sua opinião em cima daquilo, isso transformou o jornalismo feito pelo Boechat num jornalismo de atualidade, Exato. De hoje, um jornalismo verdadeiro, né? Ninguém colocava na Rede Bandeirantes para ouvir o jornal da Band, era para ouvir o Boechat, exatamente, né? Porque esse jornalista conseguiu imprimir o sentimento na notícia. E ele fez uma quebra de paradigma, né? Totalmente. Se eu pensar, por exemplo, década de 70, quando ele começou e tal, estávamos em pleno período dos anos de chumbo, né? Sim, a ditadura que foi de 64 a 85. As notícias, às vezes muitas notícias não podiam ser dadas. Ou às vezes era feito um entre dentes ou um sorriso, como quem diz, o que eu estou dizendo não é bem isso, ou alguma coisa assim. Você tinha que lidar com o sutil, né? Você tinha que lidar com as entrelinhas, porque a censura estava ali. E muitas vezes nem falar. E muitas né? vezes nem falar. Sim. E tal. Então, eu acho que também, além dessa questão do método, da imparcialidade, também eu acho que ainda tinha muito o ranço desse período de censura, de proibição, período escuro, né? Que foi muito triste e que se manteve no jornalismo, assim como acho que também se manteve em outras áreas, mas o jornalismo está mais na frente, né? Ele está mais ali, na cara, no ouvinte. Então, eu acho que ele também serviu para mostrar, olha, você pode se emocionar, você pode mostrar a sua emoção. Porque, veja, em tempos que se fala muito em escola sem partido, né? É importante que a gente perceba uma coisinha. A nossa opinião, né? Nós podemos dar a nossa opinião. Nós podemos dar a nossa opinião. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos dar àquele que está nos ouvindo o conhecimento sobre o todo. E ele tire as opiniões dele. E ele possa olhar para mim e dizer, eu não concordo, né? Eu não concordo. Mas por quê?
Eu dei minha opinião, mas ele teve todas as informações necessárias e foi passado a ele todo o conhecimento necessário para ele concordar comigo ou não. E essa é a o ponto premissa do fundamental. jornalismo, professor, Sim. que é da imparcialidade. Então, quando a gente fala que na academia os alunos aprendem técnica, é porque essas técnicas vão permitir com que ele construa um texto imparcial, né? Ouvir 2, 3 fontes, né? Os lados da notícia, como a gente fala, e construir esse ser humano socialmente também, né? Eu não posso ser um repórter que não sai para a rua. Se eu não estou na rua, não sei o que está acontecendo na realidade, né? E isso a gente vê hoje, professor, então no século XIX que nós tivemos as tecnologias, o rádio, a televisão que chegaram, foi um século muito marcante. Mas foi no século XX que a gente viu isso se consolidar, né? E agora, no século XXI, com as redes sociais, muito mais, porque aí a gente tem muitas vozes para uma mídia que atinge a muitos também. Então, Aí eu vou fazer uma pergunta que está completamente fora do que a gente combinou aqui, mas vou fazer. Você me abordou um tópico aí muito legal, que é o seguinte, eu podia fazer assim? Pô, podemos. Não, estamos aqui, não quer entrar também, bater um papo, não tem problema. As mídias sociais, como é que as mídias sociais são vistas pelos jornalistas? Quer dizer, porque hoje qualquer um pode montar um canalzinho e sair falando, e às vezes fala A ou B que não tem nenhum sentido, às vezes a maiores absurdos, né? Ou não, sei lá. Mas como o jornalista vê hoje as mídias sociais dentro da realidade da notícia, das informações que estão rolando por aí? Dificilmente o jornalista vai ter na rede social só a rede social a sua fonte, né? A fonte... Se você estranhou, estava me dizendo o tempo, né? Fica tranquilo, é só entre nós aqui. A rede social, ela é mais uma ferramenta de trabalho para o jornalista. Ali eu posso encontrar pessoas, informações e tal, mas ainda dentro da premissa do trabalho do jornalista, ele tem que apurar aquela informação. Senão, vai cair no que a gente conhece aí, famosa fake news ou notícias falsas, né? E isso que tu perguntou, professor Oswaldo, faz muito sentido, porque, infelizmente, nós vemos muita gente compartilhando nas redes sociais uma informação como notícia. Então, informação é uma coisa, meus queridos, notícia é outra. Notícia é algo que foi apurado por um profissional que estudou por aquilo, né, sabe as técnicas, foi atrás de uma informação que tem profundidade jornalística, que tem compromisso com que tem compromisso. E aí, óbvio, né, professor, você acaba elencando periódicos, revistas, jornais de renome que tem na sua estrutura essa preocupação de transmitir a imparcialidade nas suas notícias. Eu não digo a verdade, porque a verdade é aquilo que nós desenvolvemos dentro do nosso pensamento crítico, né? A verdade para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra, né? Para nós historiadores, a verdade não existe. Não existe. Né? Então, para nós jornalistas, nós temos os fatos e a realidade. O que esses fatos contam? Nós temos uma bela história para que os nossos leitores, nossos telespectadores consigam desenvolver o pensamento em cima daquilo. E uma última coisinha assim para a gente abordar. Nós no Brasil, né, é difícil ver ídolos ou coisas do gênero, né? Pessoas, nossa, o brasileiro hoje não é tão triste, tão sem complicada, herói, né? Nós buscamos heróis. Né? O mito do herói, sei lá, aquela coisa toda. Mas nós vimos alguns personagens que fizeram grande comoção nacional quando morreram, como, por exemplo, um exemplo maior que até foi citado nessa semana, como comparando a Ayrton Senna e tal. E um repórter, né, de repente, causa toda essa comoção. Eram pessoas saindo pela rua, fazendo buzinaço. Vou mais longe, um argentino. Um argentino. Um argentino. Ele é nascido na Argentina. O Boechat, e nos permita fazer essa brincadeira, porque ele era esse ser humano não é só o Papa, então, que é argentino, né? Exatamente. Graças a Deus, a Argentina nos deu boas pessoas, e tem muitas boas pessoas lá, é uma brincadeira, obviamente, mas isso que você está colocando é muito importante, porque dificilmente o jornalista se torna notícia. E nesse caso do Boechat, ele se tornou notícia... Ele é mais, a maior parte das vezes, digamos assim, entre aspas, o veículo, né? Ninguém falava Band.
era o Boechat, né? Como eu falei, você não ligava na Band, eu vou ouvir o Boechat, né? A Rede Bandeirantes de Comunicação, obviamente, foi uma casa que acolheu ele, onde ele pôde fazer um trabalho maravilhoso. Eu tenho certeza que os colegas lá sentem muito a ausência dele agora, mas ele plantou sementes lá, com certeza tem bons profissionais lá que aprenderam muito com ele. Mas isso que você falou é importante porque foi como ele se desenvolveu como jornalista, como repórter, que o transformou nesse ícone do jornalismo cotidiano e da atualidade. Jóia. Bem, muito obrigado. Acho que foi muito legal esse bate-papo que nós tivemos aqui. Quero convidá-la a voltar muitas outras vezes. Por favor, já se sinta equipe, parte da equipe. Pessoal, estejam sempre conosco e não se esqueçam, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau, gente. Tchau, até pessoal. a próxima. Até.